Olá, aqui é Sampaio para mais um vídeo na semana e eu quero falar hoje sobre finanças, pontualmente sobre finanças. Lá no YouTube eu recebi uma pergunta ou um pedido dizendo fale um pouco sobre onde investir no momento atual, tá? Então é sobre isso que eu quero conversar rapidamente com você aqui nesse vídeo. Bem, mas antes de tudo, te inscreve no canal, dê o seu like, comente e curta as páginas Sampaio e o blog Sampaio Sucesso Financeiro, tá? Bem, beleza. Então assim, que momento atual que essa pessoa está falando? Bom, o momento atual é essa situação de crise, com expectativa de recessão, com alteração na economia do Brasil, nas modalidades de investimentos, nos riscos, enfim, uma série de coisas para serem refletidas. Então, bom, tem duas situações. Tem as pessoas que já estão investindo, então é uma análise para se fazer nessa situação, e aqueles que ainda não estão investindo. Tá? Bom, então, para quem não está investindo, a primeira coisa a fazer, tá, é sua reserva de emergência. Tá? E reserva de emergência, onde é que se aplica para ir direto no ponto? Você vai aplicar no Tesouro Selic, tá? Que é melhor que a poupança e tem liquidez, você precisa de liquidez. Então construa urgentemente sua reserva de emergência se ainda não fez. Vou repetir em quase todos os vídeos que falam sobre finanças. Bom, primeira coisa, mas antes de tudo, valendo para os dois, aqueles que já investem e os que ainda não investem, a primeira coisa a fazer agora em termos de finanças é olhar a sua renda. Você vinha em uma situação que não tinha crise, tá? E tinha suas dificuldades, enfim, tinha uma outra situação. Então agora, a primeira coisa a fazer é olhar a sua renda e olhar os seus gastos. Qual é a situação que você tem agora e qual é a situação que você imagina para os próximos meses? Dentro desse cenário, você vai então pensar em investimentos, independente se você está começando ou se já está investindo. Se existe ameaça na sua renda, de redução de renda ou aumento de gastos, você tem que ponderar toda a situação de estrutura de investimento. Tá? Primeira coisa, olha a renda, projeto de futuro, tá? Entendeu? Tá? Esse é o caminho, primeira coisa. Feito isso, tá? Aí sim, bom, eu tenho uma situação que eu não vejo nenhuma ameaça, eu tenho sobras, eu vou continuar com as sobras que eu tenho uma garantia de renda. Enfim, se você tem essa situação, então onde é que você vai colocar o seu dinheiro? Tá? Bom, tem dois caminhos, né? A gente sabe disso, renda fixa e renda variável. O que é renda fixa? Renda fixa é tudo aquilo que você tem, você vai fazer para preservar o seu capital. Então, primeiro é a reserva de emergência, que você coloca o Tesouro Selic, que tem liquidez. Se você tem projetos de vida, você tem também dentro do Tesouro Direto, e aqui um parêntese, não se perde dinheiro no Tesouro Direto se você souber o que está fazendo. Tá? Agora, por exemplo, as corretoras estão passando informações para as pessoas mostrando que tem lá uma diminuição do seu patrimônio porque está investido no Tesouro Direto. E as pessoas ficam apavoradas, acharam que perderam. E tem muita gente, inclusive, que não, sem o conhecimento suficiente, fica propagando que perdeu. Só existe perda se você for lá e fizer um resgate. Porque se você levar o seu tesouro pré-fixado ou o tesouro IPCA até o vencimento, você não tem perda nenhuma. Tá? Então é bom que fique bem claro, se não está claro para algumas pessoas. Então, primeira coisa é ter informação antes de investir. Então, Tesouro Direto, indo até o vencimento, nessas duas modalidades não tem perda. Tesouro Selic não tem perda e tem a liquidez. Ok? Bom, então esse é um caminho na renda fixa. Renda fixa tem uma enormidade de outras alternativas. Aí é importante você ir numa corretora e ver que situações tem lá disponíveis para você, por exemplo, em outras modalidades, tá? Em CDB de alguns bancos, tá? Com rentabilidade diferente do banco tradicional, por exemplo, fundos de investimentos. Tá? Que tipos de fundos tem lá? Fundos multimercados, por exemplo, que ele tem uma parte que é renda fixa e renda variável. Bom, e essas coisas, então, estão dentro de uma construção de uma carteira de investimento. Bom, e aí é uma análise individual dentro de uma conta corretora. Então, indo para outra parte, renda variável. Renda variável são as ações, especificamente investir em ações, comprar um pedacinho da empresa, ou os fundos de investimentos imobiliários, que agora, nesse momento, uma parte de recursos colocado lá dentro, que eles estão com um preço bem atrativo, pode ser uma estratégia importante se você fez a primeira parte que eu falei. Tá? Então, o que é investir nesse momento atual? É o cuidado. Primeiro, se você tiver alguma dúvida, tiver insegurança, não faça nada. Não invista, guarda o dinheiro e se preserve, porque nós não sabemos de fato como é que vai se comportar essa economia nos próximos meses ou no período de um ano aí pela frente. Tá bem? Bom,
Essa é uma resposta para uma pergunta e que talvez sirva para outras pessoas também. Tá? Conclusão, nesse momento, como se diz, dizia a minha avó, tá? Caldo de galinha não faz mal para ninguém. Então, cuidado, fique calmo e invista naquilo que você tiver conhecimento. E os caminhos são esses aí que eu acabei de falar. Tá bem? Espero ter respondido a pergunta que ficou lá e que tenha atendido as outras pessoas também. No mais, até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!